E aí, pessoal? Então, hoje vou resolver mais uma questão de termodinâmica. É uma questão da prova de seleção de mestrado da UFES. É no mestrado em Química, caiu em 2014. A questão é o seguinte: a variação de entropia para a mudança reversível do estado de um gás perfeito num processo isotérmico é determinada pela relação. Então, está aqui a equação, né, para a variação da entropia em um processo isotérmico. E aí a letra A pede o seguinte: para um processo reversível, ok, a 25 graus Celsius, calcule a quantidade de energia na forma de calor quando 0,5 mol de um gás ideal sofre uma expansão isotérmica de um volume inicial 10 litros para um volume final de 75 litros. Então é o seguinte, né? Aqui está a equação para a variação de entropia e nós temos os seguintes dados para calcular a variação de entropia. Nós temos o N, que é 0,5 mols, o R é uma constante, né, que é 8,314 joules por mol Kelvin. Também foi dado o volume final, que é 75 litros, e o volume inicial, que é 10 litros. A relação entre a variação de entropia e o calor é dada da seguinte forma. Então, a variação de entropia é o calor sobre a temperatura. Isso para um processo reversível. Okay? Então, como é que nós vamos calcular esse calor? O calor é igual a temperatura vezes a variação de entropia, e a variação de entropia é dada por essa equação aqui. Então, nós podemos calcular essa variação de entropia e também a temperatura, porque foi dado, né? Aqui, ó, é 25 graus Celsius. Então, substitua essa variação de entropia, né, por NRLN de V2 sobre V1 e jogo os valores que já foi fornecido. Vale, vale, vale ressaltar que essa temperatura aqui tem que ser em Kelvin, né? Porque aqui ela foi dada em graus Celsius. Então, eu transformo para Kelvin, eu somo 273 a esse 25 aqui. Essa L conta com L aqui, esse Kelvin com esse Kelvin, tá? E aí no final vai dar, o calor vai dar em 2.496,034 joules, ok? Essa foi a quantidade de calor uh, fornecida ao sistema. Vamos para a letra B agora. A letra B ele só pede para calcular a variação de entropia para o processo. Aí é muito simples, né? Porque nós já temos quantidade de calor e já temos a temperatura também. Então basta dividir 2.496,034 joules pelos 298 Kelvin, que vai dar 8,376 joules por Kelvin. Partindo para a letra C, uma amostra de 8,5 mols de um gás ideal, nas mesmas condições citadas no item 1, é comprimido isotermicamente, então nós vamos poder usar essa equação aqui. Para um volume final, esse volume final é 1,8, um oitavo do seu volume inicial. Ele pede a variação de entropia. Então é o seguinte, para calcular a variação de entropia para esse processo isotérmico, nós podemos utilizar essa equação. Nós já sabemos o N, o R, e nós sabemos que o volume final, V2, é um oitavo do volume inicial. Então vou substituir esse V2 aqui, que vai dar isso tudo aqui. Acaba que esse V1 cancela esse V1 aqui, ok? E aí 8,5 vezes 8,314 vai dar 70,669. E ln de 1 oitavo vai dar menos 2,079. Então a variação de entropia para esse processo é de menos 146,952 joule por Kelvin.
Nessa questão foi dada a equação de variação de entropia para um processo exotérmico. Entretanto, eu vou mostrar para vocês como adquirir essas equações de entropia. Ok? Então vamos lá, equação para variação de entropia de processos reversíveis. Nós já sabemos que para processo reversível, a variação de entropia é igual à quantidade de calor fornecida ao sistema dividido pela temperatura. Ok? Vamos partir da primeira lei da termodinâmica, em que a variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho que sai do sistema. A energia interna é uma propriedade de estado que depende somente da temperatura. E essa relação entre energia interna e temperatura é dada da seguinte forma: a variação da energia interna é igual a CVdT. O trabalho que sai do sistema é igual a PDV. Então, vou substituir esse dW por PDV. Próximo passo isolar o dQ, ok? Então, dQ é igual a du, PDV passa para o outro lado positivo. E por fim eu posso substituir esse du por CVdT. Vai dar isso tudo aqui. Agora eu substituo o dQ na equação de entropia. Então, CVdT dividido por T mais PDV dividido por esse T. Nesse segundo termo, observe que nós estamos integrando em relação a V. E a relação entre P e V é da seguinte forma: PV é igual a nRT. Portanto, P é igual a nRT sobre V. Então, eu vou substituir esse P aqui por nRT sobre V. Nesse primeiro termo aqui, nós estamos integrando em relação a T. E nós não vamos jogar esse CV por fora da integral porque ele depende, essa capacidade calorífica, ela depende da temperatura. Ela é uma função da temperatura. Então eu não sei qual é essa função, eu vou deixar para integrar essa função quando eu souber a função que representa essa relação entre CV e T. Nesse segundo termo aqui eu posso cancelar essa temperatura com essa temperatura. E aí por fim eu vou integrar 1 sobre V aqui que vai dar ln de V. Jogando os intervalos de integração, né, os limites de integração, vai dar ln de V2 sobre V1. Então essa daqui é uma das equações para a variação de entropia. Aqui eu não estou considerando que volume, nem temperatura, nem pressão é constante, é uma equação geral. Agora vamos partir da entalpia, né? Sabemos que a variação da entalpia é igual a du mais dPV. E assim como a variação da energia interna, a entalpia é uma propriedade de estado que depende somente da temperatura. E essa relação entre entalpia e temperatura é dada da seguinte forma: dH é igual a Cp dt. Continuando aqui, dH vai ser igual a du mais, pegando essa parte aqui, resolvendo, nós vamos ter PDV mais VdP. Se nós observarmos aqui, ó, du mais PDV é igual a dQ. Então eu vou substituir esse du mais PDV por dQ. E o próximo passo é isolar o dQ. Também podemos substituir o dH por CpdT. E após isso nós vamos substituir essa equação na equação da entropia. Perceba que nesse segundo termo aqui da equação, nós estamos integrando em relação a P, e eu sei que a relação entre volume e pressão é assim: V é igual a nRT sobre P. Então, eu vou substituir esse V bem aqui. Da mesma forma, não vou jogar esse Cp para fora da integral, porque ele depende de T. Eu não sei qual é essa função ainda. Então, deixa para integrar quando você fizer a consideração de qualquer função de Cp. Eu posso cancelar essa temperatura com essa temperatura,
sobrando apenas mR sobre P. E aí eu vou integrar 1 sobre P, que vai dar ln de P, e levando em consideração os limites de integração, nós vamos ter ln de P2 sobre P1. Essa daqui é outra equação geral para a variação de entropia. Agora vamos começar a fazer as considerações. Primeiramente vamos fazer a consideração para um processo a pressão constante, né? Se o processo for a pressão constante, nós pegamos essa equação aqui e acaba que esse segundo termo some, porque não há essa variação aqui, essa diferença, essa diferencial de pressão. Então vai sobrar apenas que a variação da entropia é igual a integral de Cp sobre T em relação a T. A próxima consideração que eu vou fazer é para um processo a volume constante. A segunda consideração que eu vou fazer é para processos a volume constante. E geralmente essa consideração é feita para sistemas constituídos de sólido e líquidos. E essas substâncias são consideradas como incompressíveis. Na verdade, o que ocorre é que o volume ele varia muito pouco, tão pouco que chega a ser insignificante considerar essa parcela, né, de variação do volume. Então, basta considerar que o volume é constante. Outra coisa que pode se considerar é que o calor específico CV vai ser igual ao CP. E nós vamos chamar esses dois calores específicos somente de C. Então, se eu pegar esta equação aqui, acaba que esse segundo termo aqui ele pode ser cancelado, porque não há uma diferencial de volume. Volume não, nós estamos considerando como que o volume é constante. Então, a variação de entropia pode ser calculada apenas da seguinte forma, fazendo a integral de C sobre T em relação a T. Outra coisa que pode ser feita é tirar a média dessa capacidade calorífica aqui em relação a essa capacidade calorífica na temperatura final do processo e na temperatura em que o sistema se encontra inicialmente, no início do processo. Tá? Então, quando tira-se a média, nós vamos ter essa capacidade calorífica constante e pode jogar ela para fora da integral. Integrando 1 sobre t vai estar ln de t, jogando os intervalos, os limites de integração, ln de t2 sobre t1. Então vou fazer um exemplo aqui que trata justamente de considerar um líquido como uma substância incompressível. Esse exemplo foi tirado do livro de termodinâmica do Yunus Engel da 7ª edição. Vamos ver esse problema. Metano líquido é normalmente usado em diversas aplicações criogênicas. A temperatura crítica do metano é 191 Kelvin e, portanto, ele deve ser mantido abaixo de 191 Kelvin para que permaneça na fase líquida. As propriedades do metano líquido a diversas temperaturas e pressões são mostradas na tabela abaixo. Determine a variação da entropia, tá? O metano líquido durante um processo então, que parte de 110 Kelvin e 1 megapascal até 120 Kelvin e 5 megapascal. E aí, na letra A, pede que calcule essa variação de entropia usando as propriedades da tabela e também fazendo a aproximação de que o metano líquido é uma substância incompressível. E aí é para calcular também o erro do segundo caso. Então, inicialmente, né, a temperatura é 110 graus Celsius e a pressão é de 1 megapascal. Então, a densidade nesse estado inicial é essa daqui, a entropia é essa, a entropia e o calor específico. Já no estado final, nós temos o sistema 120 Kelvin e 5 megapascal. A densidade vai ser essa, a entropia é essa, a entropia e calor específico. Então vamos resolver a letra A. Então, usando as propriedades da tabela, a variação da entropia específica
é calculada fazendo a diferença entre a entropia específica no estado final menos a entropia específica no estado inicial. No estado final, a entropia específica é 5,145, aqui, ó, e no estado inicial, a entropia específica é 4,875. Então, a variação da entropia específica vai ser 0,27 kJ por quilograma Kelvin. Na letra B, nós vamos dizer que um metano é um líquido incompressível, tá? E aí, nós vamos pegar aquela equação que nós desenvolvemos. Então, a variação da entropia específica é igual à capacidade calorífica específica média vezes o ln de T2 sobre T1. Eu tenho o T2 e o T1. Agora eu preciso achar a capacidade calorífica específica média. Então, eu somo as duas capacidades caloríficas específicas, né, no estado inicial e no estado final, e divido por 2. Então, resolvendo isso daqui, vamos achar 3,4785 kJ por quilograma Kelvin. E aí, nós podemos calcular agora a variação da entropia específica, né? Vai dar 0,3027 kJ por quilograma Kelvin. Então agora nós vamos calcular o erro relativo à variação da entropia no segundo caso, que seria o ideal, que seria o 0,3027 menos o real, que é 0,27 dividido pelo real, que é 0,27. Né? E o erro percentual é só multiplicar isso daqui por 100. Então vai dar 12,11% de erro. Esse erro até que é um pouco significante, porque nos leva a questionar a validade sobre essas considerações de líquido incompressível, mas de forma geral, dependendo do caso, pode-se obter resultados bastante satisfatórios. E é isso por hoje sobre termodinâmica e até mais.